Amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, podendo nesse tempo e espaço especial que a gente tem na IBD, poder compartilhar um pouquinho mais daquilo que foi proposto, né? Conversando com o pastor Antônio, a gente viu a necessidade, ele me convidou e a gente viu a necessidade de falar sobre alguma coisinha sobre a história da igreja, conforme a gente vai ver aqui. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar. Só que eu quero já deixar algumas advertências aqui. Primeiro porque esse meio é um meio privilegiado que a gente tem de compartilhamento, né? Entretanto, ele tem certas limitações, né? Quem já participou de uma aula minha, por exemplo, assim, já viu que ela é bastante dialogada, né? Eu gosto de ir conversando. E à medida que o assunto vai surgindo, a gente vai batendo papo e vai desenrolando o assunto, né? Aqui não tem diálogo, né? Infelizmente, eu estou falando com uma máquina, né? Com uma câmera. Mas mesmo assim eu quero que seja o menos formal possível, né? Para que seja mais uma aula e menos uma palestra. Por isso eu quero desde já dizer que se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode colocar nos comentários lá, que assim que na medida do possível eu for vendo, se tiver alguma questão a gente pode responder por lá. Tá joia? Outra questão é esse espaço aqui, né, que não tem o diálogo, né, e que é algo um pouquinho mais difícil, né, inclusive por questões éticas, eu não vou falar o nome Márcio aqui, né, que depois tudo que eu disser pode ser usado contra mim, né, então eu vou tentar ser o mais informal possível, tá certo? Uma terceira questão, né, aqui na nossa igreja a gente tem o pastor Antônio, né, para quem não sabe, ele é mestre em teologia com ênfase em apresentação de slides, né? Então fazer slides nessa igreja é um desafio. Para mim, ainda que sou muito ruim nessa arte, né, eu só trouxe algumas questões aqui para facilitar um pouquinho, tá joia? Mas brincadeiras à parte, né, uma terceira advertência que eu quero fazer diz respeito ao assunto em si, que é muito amplo. Para quem não sabe, né, a nossa igreja, a igreja cristã, ela tem em torno de 2.000 anos de história. E nesses poucos minutos aqui não seria viável, né, e nem possível eu falar sobre tudo. Eu tinha duas opções, então, fazer um panorama de tudo isso, sendo muito, correndo risco, não só correndo risco, mas sendo muito vago sobre tudo, ou tinha uma segunda opção, que foi essa que eu escolhi, que foi me focar sobre dois pontos especiais, né, dois pontos específicos, né, inclusive até algo que eu conversei com o pastor Antônio, né, para a gente trazer um pouco mais detalhado, né, para a gente falar com um pouco mais de propriedade sobre isso. Que no nosso caso, falando sobre a história da igreja, né, me veio à mente, e a gente achou interessante, falar nesse primeiro momento, né, sobre os pais da igreja e sobre a igreja oriental ortodoxa. A gente vai ter uma segunda aula em que eu vou falar sobre outras questões, né? Mas nesse momento, por uma questão de tempo, de espaço e aqui de meio, né, de comunicação, eu vou falar muito brevemente sobre os pais da igreja e a igreja oriental. Pois bem, vamos lá. Nós, protestantes evangélicos, né, de uma maneira geral, a gente conhece a história da igreja primitiva, né, que está registrado lá nos Atos dos Apóstolos, né, história bíblica, né, a gente conhece muito bem e gosta muito, né, do período apostólico, né, da formação da igreja. E também nós gostamos e nos orgulhamos muito da Reforma Protestante, que se deu ali a partir de 1517 com Martinho Lutero, né? Então, de alguma maneira, bem ou mal, a gente conhece a história da formação da igreja registrada nos Atos dos Apóstolos e conhece, de alguma maneira, bem ou mal, conhecemos a Reforma Protestante, que se deu a partir de 1517. Entretanto, a igreja do primeiro século, entre a igreja do primeiro século e 1517, temos aí mais ou menos 1.500 anos de história, que é um período muito grande. E é um período muito rico de história da igreja, que tem muito a ensinar para a gente. Infelizmente, de uma maneira geral, isso não só no meio evangélico, né? Esse período que é chamado de patrística lá, ou antiguidade tardia, e a Idade Média, é um período que é visto com muito maus olhos, assim. Numa conversa de corredor, por exemplo, no meu trabalho, alguém falou assim, a Idade Média foi a Idade das Trevas, não é? E isso não é de todo verdade, muito pelo contrário.
O próprio termo Idade Média é um termo pejorativo. Ele foi criado pelos renascentistas, mais ou menos no século XV, XVI. Quando houve eles próprios se chamavam de renascentistas, eles estavam trazendo um renascimento, segundo eles, da cultura grega e da cultura romana da antiguidade. E entre eles, os renascentistas, e essa cultura grega e romana da antiguidade, haveria um período intermediário, que eles chamaram de Idade Média. Ficou conhecido como a Idade das Trevas. Mas isso, por exemplo, é algo extremamente complicado, porque a Idade Média, em absoluto, é uma Idade das Trevas. Existiram grandes problemas, claro, como todas as outras épocas existiram, mas existiram grandes coisas muito boas aconteceram também. Por exemplo, somente um exemplo, né? As universidades foram criadas durante a Idade Média. As primeiras universidades da Europa surgiram na Idade Média. Houve um grande renascimento das cidades também na Idade Média. Grandes cidades que existem até hoje, no caso, por exemplo, Paris. Paris já era lindíssima durante a Idade Média. Londres, entre outras cidades, né? A própria Roma, né? Enfim, então, é nesse sentido que a Idade Média não é uma idade de trevas, mas a gente precisa olhar para ela, né, e tentar entender aquele período por aquele período, né, e não pelos nossos olhos de hoje. Com relação à igreja, né, a gente tem na patrística, o termo patrística vem da ideia de pais da igreja. No espanhol, os padres da igreja. Gente que estabeleceu, por exemplo, boa parte da ortodoxia cristã. Coisa que a gente crê até hoje que foram estabelecidas por aqueles homens. E nós, como cristãos evangélicos brasileiros, por exemplo, a gente, como protestantes, com certeza já ouviu falar de Martinho Lutero, ouvimos falar de João Calvino, John Wesley, né? Entretanto, talvez se eu falar sobre Atanásio de Alexandria ou Tertuliano de Cartago, a gente não sabe de quem eu estou falando. Só que esses são homens de grande envergadura na história do cristianismo. E é sobre eles um pouquinho que eu quero falar sobre nessa aula de hoje, assim, sobre alguns pais da igreja e principalmente a formação da igreja, que vai da morte dos apóstolos até a institucionalização do cristianismo no Império Romano, que se deu com Constantino. Então, de certa forma, o período principal que eu vou falar aqui é sobre os primeiros 3 séculos da igreja, nesse primeiro momento, tá ok? Não sei se você já se perguntou o que aconteceu com a igreja depois que os apóstolos morreram. A gente tem na Bíblia, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, se não me engano, dizendo que está sendo oferecido como oferta de libação, está sendo derramado como oferta. Ou seja, ele percebe que ele já está em vias de morrer, já era um senhor de idade, um idoso. Vemos também João, quando escreve Apocalipse, também um senhor de idade. Depois que eles morreram, o que acontece com a igreja? De certa forma, você já sabe, né? Isso já está registrado nos Atos dos Apóstolos, que a igreja já havia se espalhado por boa parte do Império Romano. O cristianismo é uma religião que sai do Oriente Médio, chamado uma igreja oriental, né? De uma seita judaica do Oriente, e se espalha para o Ocidente romano. Sobe ali por onde hoje é a Turquia, né? Ele sai de onde hoje é Israel, sobe para onde hoje é a Turquia, na época conhecida como Ásia Menor, passa pela Grécia, vai até a Península Itálica, em Roma. Paulo tinha vontade já de ir até a Itália, ele não consegue. Perdão, ir até a Espanha, ele não consegue, né? Mas depois o cristianismo se espalha por toda a Europa, chegando até a Grã-Bretanha, né? E depois indo mais além, né? Mas depois que os apóstolos morrem, de maneira geral, a igreja já está espalhada por todo esse Império Romano ali, ocidental, inclusive norte da África, né? Há relatos, por exemplo, de apóstolos que foram mais ao Oriente ainda, né? Há relatos de apóstolos que foram, apóstolos mesmo que foram, se não estou enganado, Bartolomeu, se não me falha a memória, que teve na Índia. Mas isso é parte da tradição que fala, carece um pouco de fontes mais sérias, mais confiáveis, digamos assim, no sentido de documentadas, né? Fontes da época. Mas enfim, o fato é esse, a igreja havia se espalhado por todo o império.
E depois que os apóstolos morrem, de maneira geral, ela continua crescendo. A gente sabe também que já durante o relato bíblico, a igreja sofreu diversa oposição, principalmente ali no relato bíblico de judeus. Paulo foi levado a tribunais pelos judeus. E isso se mantém depois da morte dos apóstolos, né, com o crescimento da igreja. Os cristãos eram acusados de algumas coisas e eram levados aos tribunais. Então, esse primeiro período, repito, que vai da morte dos apóstolos, mais ou menos no ano 100, o último apóstolo morre, até o ano de 313, é um período que é chamado de... é um período de grande perseguição. E alguns historiadores vão chamar esse período, do período da igreja, da Era dos Mártires. Durante esse tempo de mais ou menos 300 anos, 200 anos, houve muita perseguição à igreja, muitas mortes. O cristianismo foi posto à prova de uma maneira que os cristãos sofriam na carne, né? A dificuldade do discipulado. Ser discípulo de Jesus, nesse período, dizia respeito a correr risco de morte, tortura e morte. Morte dolorida, assim, não é qualquer morte. Qual que eram as acusações que os cristãos eram levados, assim? De maneira geral, não havia uma perseguição que era toda hora, digamos assim, contínua. O que acontecia era que alguém que não gostava dos cristãos levavam os cristãos até os tribunais para serem julgados. Existiam algumas acusações que eram meio esdrúxulas, assim. Por exemplo, os cristãos se reuniam naquele período, geralmente nos domingos pela manhã, antes do sol nascer, que era o dia do Senhor Jesus, né, o dia que ele ressuscitou, por isso o dia do Senhor. Reuniam-se no domingo pela manhã para fazer seus cultos, que eram muito simples. Era uma leitura da palavra, né, geralmente o Antigo Testamento, ou algum evangelho, ou alguma das cartas dos apóstolos, algumas canções, e comungavam da Eucaristia, ou seja, eles comiam a ceia. Eles se chamavam de irmãos, assim como hoje nós também nos chamamos de irmãos. Uma das acusações que eles recebiam, então, das mais esdrúxulas, era de incesto. Diziam que os cristãos se casavam entre irmãos, cometiam atrocidades. Diziam que os cristãos também eram canibais, comiam a carne de um certo Jesus, o pão, né? Diziam também que os cristãos eram ateus. Essas duas primeiras, as primeiras, eram algo mais esdrúxulo, assim, um pouco mais de cultura popular contra o cristianismo. O principal e a mais séria questão contra os cristãos da época era o de ser chamado de ateus, mas ateus no sentido de que não cultuavam os deuses de Roma, principalmente a figura do imperador. Então, quando um cristão era levado a um tribunal romano e diziam assim, esse homem ele não cultua os deuses de Roma, ele não respeita o imperador. E essa era uma questão religiosa, mas também política, porque não respeitar o imperador é não respeitar o poder, o Estado de Roma. Na figura do imperador representava o poder político da época. Então, levavam-se um cristão diante de um tribunal e dizia-se assim para ele, negue a Cristo, ou, se não quer negar Cristo, tudo bem, mas faça um culto, um sacrifício ao imperador. Tem aqui uma estátua dos deuses romanos, uma estátua do imperador, você vai matar um animal na frente dele aqui, queimar um incenso para ele e você pode ir para casa tranquilo. É claro que os cristãos não faziam isso, os verdadeiros cristãos se negavam a fazer esse tipo de coisa e eram martirizados. Muitos e muitos cristãos foram mortos, das maneiras mais terríveis que você possa imaginar. Muitos foram crucificados, muitos foram queimados, muitos eram levados às arenas para serem comidos pelos animais, para serem mortos. A gente já vai falar sobre isso. Aconteceu também de algumas perseguições serem mais institucionalizadas, principalmente quando algum poderoso de Roma, um imperador ou algum assessor do imperador no termo moderno, né, algum próximo do imperador, alguns deles viram que o cristianismo poderia ser uma ameaça grande. Quando a igreja começou a crescer muito e eles viram que
E o que é engraçado é que enquanto a igreja crescia, o poder de Roma diminuía, o poder político, o Império Romano estava em declínio e a igreja cristã estava em ascensão, no sentido de, no número de adeptos, assim. Então isso levou alguns romanos de importância, próximos ao imperador, aos imperadores, a verem no cristianismo uma ameaça contra o poder de Roma. E dizia assim, então, olha, os costumes de Roma estão acabando por causa do cristianismo. Os cristãos têm costumes diferentes, eles não cultuam os nossos deuses, eles não vão às nossas festas em honra aos nossos deuses, não participam de inúmeras questões relacionadas à cultura romana. Então aí, nesse sentido, começou alguma perseguição mais institucionalizada. E aí foi muito sério. Muitos cristãos tiveram seus bens confiscados, foram presos, mortos e torturados. Tiveram que fugir, muitos fugiram para bosques, para florestas, para as montanhas. Foi algo realmente complicado, né? Essa política de perseguição e de morte durou até mais ou menos o ano 313, quando Constantino ele se torna imperador e ele é simpático ao cristianismo. Tem uma mudança na política de Roma no sentido, nessa questão, o que era uma antipatia, o que não se gostava dos cristãos, tem-se um imperador que é simpático aos cristãos. Então ele permite o culto cristão. No ano de 313, na cidade de Milão, onde hoje é a Itália, ele decreta algo, ele promulga um edito, que é o conhecido Edito de Milão. E nesse edito ele permite o culto cristão dentro do Império Romano. Então, de maneira geral, acaba-se a perseguição até o ano de 313. E aí muda-se, algo muito importante acontece nesse sentido, que alguns historiadores vão dizer que esse Constantino, é o fundador do cristianismo conforme a gente conhece de alguma maneira até hoje. Constantino, ele institucionaliza o cristianismo. Ele traz o cristianismo para perto do império, do poder romano. Ele traz a igreja cristã para perto do Estado. O que ele faz? Ele, por exemplo, além de permitir o culto, ele dá alguns prédios públicos para a igreja cristã. Antes, as igrejas eram muito pequenas. A própria arte cristã era muito rudimentar. Nós víamos, por exemplo, pequenas casas que eram usadas como igrejas, assim. Pinturas, a gente tinha, por exemplo, de Jesus como o bom pastor, aquele que carrega a ovelha no ombro. Um jovem, às vezes, Jesus jovem, né? Como pescador, a questão do peixe também, do compartilhar, tudo muito simples. Depois que Constantino abraça o cristianismo, institucionaliza o cristianismo em Roma, ele, como disse, ele traz para si a igreja. Dá para a igreja muitos favores, oferece muitos favores para a igreja. Como disse, um deles são prédios públicos. A própria arquitetura da igreja começa a mudar nesse sentido. A arquitetura de uma igreja, das igrejas que nós conhecemos, ela é herdeira desses prédios romanos. Dentro da igreja, quando, por exemplo, a gente tem uma entrada principal, ao lado tem os lugares de espera, lá na frente tem um lugar de fala, tem uma cadeira. A partir de então, o bispo da igreja, o episcopo, né, ele vai sentar nessa cadeira e ele vai falar a partir daquele lugar. Essa cadeira se chama cátedra, em latim. É por isso daí que vem o nome catedral. Antes, como eu disse, o culto era muito simples. Era de leitura da palavra, louvor. Agora não. Agora, de vez em quando, algum importante romano, o próprio imperador, pode vir no nosso culto. Então não pode ser tão simples. Começam a entrar dentro da igreja, então, por exemplo, as roupas especiais dos bispos, né? Antes não havia nada disso. Agora ele tem uma roupa, tem um chapéu especial que é herdado do Império Romano. Há um coro que entra antes dele. O imperador está assistindo, o coro vai entrar cantando. Por fim, há uma procissão que entra dentro da igreja. Isso, claro, não é de uma hora para outra, assim. São costumes que vão sendo incorporados de tempos em tempos. Esse é um primeiro movimento no sentido do culto a Deus ser mais assistido do que participado. As pessoas que antes participavam do culto vão para assistir. A arte cristã muda. Se era muito simples, rudimentar, de Jesus como bom pastor, carregando a ovelha no ombro, agora nós temos Jesus sentado num trono.
Jesus como uma figura de um imperador. Se antes Jesus era o bom pastor que carrega a ovelha, agora ele é um imperador. E como imperador eu não falo assim tete a tete. Eu não tenho tanta intimidade como com o bom pastor. Veja que estabelece-se uma distância muito maior entre o Deus, representado na figura do imperador que está sentado num trono com uma coroa na cabeça, e o povo que está assistindo dentro de uma catedral enorme. Essas questões vão levar à romanização da igreja, né, com a cultura romana, depois ao paganismo que vai se infiltrando de uma maneira um pouco mais forte, né? Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá certo? O que nos interessa nesse primeiro momento é entender isso, assim, que até a institucionalização da igreja e com a entrada, né, dos costumes romanos, né, a igreja era muito simples, foi muito perseguida e muita gente morta. E mesmo aqui, um pouquinho depois da institucionalização, né, a gente tem muita gente boa dentro da igreja. Eu quero falar sobre alguns deles, assim, sobre alguns líderes da igreja que são no período pós-apostólico. Alguns homens de grande envergadura, que fizeram um grande trabalho pela gente. Pela gente, eu digo, por estabelecer uma doutrina acerca do cristianismo assim, e de fé. Homens que são um exemplo para a gente. Eu vou trazer aqui brevemente alguns. Isso, de maneira muito rápida, eu trago aqui para que você possa, principalmente depois, pesquisar sobre eles. Você vai achar na internet sobre eles muito material bacana. Para você ler sobre ele, você não precisa de um livro especializado. Qualquer pesquisa na internet já serve para você ter uma ideia de quem eu estou falando. Eu vou trazer alguns aqui. Os dois primeiros são chamados... Existem outros além desses, claro que eu vou falar, né? Mas esses são exemplos notórios. Os dois primeiros são chamados de pais apostólicos, porque eles tiveram contato com os apóstolos. Esse aqui é o Inácio de Antioquia. Ele nasceu provavelmente em 30, ou 30, mais ou menos em 30, 35 depois de Cristo e morreu em 107 depois de Cristo. Ele foi um bispo nessa cidade de Antioquia, foi preso e levado para Roma, onde ele foi morto no Coliseu. Morto, como você pode ver na imagem ali, devorado pelas feras. Durante o trajeto de Antioquia até Roma, ele vai escrevendo diversas cartas às igrejas cristãs da época. E essas cartas foram preservadas, elas estão hoje disponíveis, estão publicadas em livros, são um tesouro da igreja primitiva. E esse texto dele aqui é bem famoso e nos mostra, em uma dessas cartas ele escreve: sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. A imagem de alguém, a figura, né, a personalidade de alguém apaixonado por Jesus e que não nega a fé, inclusive não tendo a vida por preciosa. Outro pai apostólico é Policarpo de Esmirna, que nasceu por volta de 69 depois de Cristo e foi morto em 155 depois de Cristo. Essa é uma imagem dele, né? Eu quero que você já preste atenção nesse tipo de imagem, né, que é chamada de ícone. Depois eu vou voltar sobre elas, tá bom? É claro que essas figuras, meus irmãos, em sua maioria não representam o retrato facial da pessoa, né? Elas foram feitas muito posteriormente, mas somente como uma lembrança, né, desses pais da igreja, de pessoas tão importantes. Policarpo foi um desses. Ele muito provavelmente não, ele com certeza teve contato com o apóstolo João. A gente tem testemunhos fidedignos de que ele foi discípulo de João. Ele, muito novo, nasceu em um lar cristão, né, se torna bispo na cidade de Esmirna, um grande homem de fé. Aos 86 anos, ele é levado ao tribunal, instado a oferecer um sacrifício ao imperador ou a negar Jesus, ele não o faz. O juiz romano, diante da recusa de um homem de 86 anos, fica extremamente consternado e diz para ele: por favor, negue, o senhor vai sofrer uma dor terrível, uma morte terrível, se o senhor não negar Jesus. Então, por favor, negue. Ao que ele responde, né? A frase que está ali: faz 86 anos que o sirvo e nenhum mal me fez. Como hei de maldizer a meu rei que me salvou? Um senhor de 86 anos que, após no seu
nesse julgamento ele é condenado e morto, né, a morrer queimado. Ele, com 86 anos, sofre esse martírio, né? A ata do julgamento dele foi preservada e inclusive, algumas cartas dele também. Então, tem alguém que eu recomendo muito a leitura, que você procure estudar um pouquinho sobre ele, saber quem foi Policarpo. Alguém que nos move, né, a pensar sobre a nossa fé, o que a gente está disposto, o que é mais valioso para a gente, né? Pois bem, além desses pais da igreja, desses dois que eu falei, chamados de pais apostólicos, né, como eu disse, existiram outros pais apostólicos, mas eu trouxe só esses dois aqui. Além desses e dos chamados pais apostólicos, a gente tem alguns apologistas que foram pais da igreja que defenderam a igreja desse período externo que era o Império Romano na época das perseguições. Então eles escreviam apologias, que eram defesas da fé. Os dois principais, com certeza, são Justino Mártir, que acabou, pelo seu próprio título, né, sendo morto pela perseguição. Ele escreveu algumas apologias. Também temos, por exemplo, Tertuliano de Cartago, que era um advogado cristão, que escreve apologias, né? Essas apologias, esses textos eram escritos para autoridades romanas, dizendo que o cristianismo não representava um perigo para o império, né? Entretanto, muitos deles ainda foram mortos, né? Mas além dos perigos externos de perseguição, havia uns perigos internos. E contra esses perigos internos, a gente tem os pais da igreja que são chamados de polemistas. Polemistas porque eles entravam em polêmica contra heresias. A igreja sempre sofreu com heresias, desde os períodos dos tempos apostólicos, né? A gente vê Paulo lutando contra os judaizantes, por exemplo. Depois da morte dos apóstolos, muitas heresias continuaram surgindo. Eu vou falar muito brevemente de uma só, que foi a pior talvez, e que mais dano causou, que mais se estendeu, que foi o chamado arianismo. Ário era um bispo cristão da cidade de Alexandria que começou a pregar que Jesus Cristo não era totalmente Deus, assim, não era bem Deus. A frase principal do arianismo é a seguinte: houve um tempo em que o verbo não era, em que o verbo não existia, que Jesus, o verbo de Deus, foi criado. Contra isso se levantaram, meus irmãos, por incrível que pareça, essa doutrina teve grande repercussão. Muita gente seguiu ela. Mas levantaram-se grandes homens de Deus, para estabelecer a doutrina da Trindade, para estabelecer conceitualmente, a melhor maneira possível, né, para a nossa mente humana, como é que é essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem eles são, como é que eles são, como é que é isso de Deus ser uno e trino, né? Eu trouxe dois aqui, polemistas, que são muito importantes. O primeiro dele é Atanásio de Alexandria, que nasceu por volta de 296 d.C. e morreu em 373 d.C. Esse Atanásio de Alexandria, da cidade de Alexandria também, era um homem, diz que ele tinha uma baixa estatura, mas era um gigante na fé. Lutou bravamente contra essa heresia ariana, e no concílio de Nicéia, em 323, ele pôde estabelecer e ajudar a estabelecer a doutrina da segunda pessoa da Trindade, né, que nós chamamos do Filho, né, do Verbo de Deus, Deus de Deus. Uma das frases dele, entre muitas, é essa: as consequências da encarnação do Salvador são tais e tantas que quem quer enumerá-las pode ser comparado a alguém que contempla a vastidão do mar e tenta contar as suas ondas. Dada já a profundeza do tema, do que significa dizer que Deus encarnou. Deus encarnou. Não é só um semideus, alguém que não era e era, mas o próprio Deus, na pessoa do Filho encarnado. É algo de grande profundidade. Entretanto, a gente está aqui para falar um pouquinho, diz o Atanásio, né, na medida do possível, das nossas forças, falar sobre isso. É possível. E ele estabelece, então, ajuda a estabelecer a doutrina da Trindade. Recomendo que você leia também sobre Atanásio, uma figura excepcional. A vida dele, meus irmãos, além dessa questão do arianismo, né, da doutrina, ele sofreu perseguição, foi exilado, mas sempre acabou como um servo de Deus, servindo a igreja,
e dando um testemunho absoluto, né? Outro grande homem contra essa heresia ariana, né, é o Gregório de Nazianzo. A gente vai falar sobre a Igreja Oriental daqui a pouquinho. Ele é um dos 3 grandes da Igreja Oriental, o Gregório. Nasceu por volta de 329 e morreu em 389 depois de Cristo. Diz ele: nem a todos, meus amigos, nem a todos cabe filosofar sobre Deus, pois o assunto não é tão simples e baixo. Nem a todos, nem diante de todos, nem em qualquer momento, nem sobre todos os assuntos, mas diante de certas pessoas, em certas ocasiões e com certos limites. Falando sobre a Trindade. Dizia o Gregório que ele não podia ir no mercado comprar uma fruta que alguém já o interpelava sobre a Trindade. Então, dada a profundidade do tema, dada a sacralidade do tema, ele diz essa frase assim, de que é um assunto profundo, que precisa ser pensado, que a gente precisa dar um passo atrás, precisa tratar com humildade o tema. Posso te dizer que Gregório é um homem de uma capacidade intelectual absurda, absurda. E mesmo assim ele tem essa grande humildade, né? Por fim, aqui, falar sobre 2 grandes, assim. Eu vou falar primeiro sobre Agostinho de Hipona. Tanto Atanásio como o Gregório são da parte oriental da igreja. Atanásio em Alexandria, onde hoje é o Egito, e Gregório em Nazianzo, onde hoje é a Turquia. Temos aqui um homem do Ocidente, que é Agostinho de Hipona, você já deve ter ouvido falar nele. Nasceu em 354 e morreu em 430. Foi bispo na cidade de Hipona, né? Esse homem escreveu uma joia literária que é as Confissões. Se tem a gente tem às vezes, você já deve ter visto falar naquela coleção 100 livros para ler antes de morrer, 100 filmes para assistir, 100 discos para ouvir. Se houvesse 100 livros cristãos para ler, o primeiro seria, claro, além da Bíblia, meus irmãos, o primeiro seria as Confissões de Agostinho. Um livro lindo, 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 em que ele é a autobiografia dele. Biografias geralmente são feitas quando a pessoa é considerada um herói, né? E sempre mostra o lado bom delas, né? Apesar de também mostrar em alguma medida os tropeços da determinada pessoa, né? Agostinho escreve uma autobiografia em que ele chama de confissão. Ele está confessando para Deus os seus pecados. Então ele está contando a vida inteira dele como se ele estivesse fazendo uma oração para Deus. Logo no início do livro, quando ele começa a contar sobre a vida dele, no primeiro capítulo ele escreve isso: criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Essa frase lapidar, né, ela é conhecidíssima no cristianismo. Agostinho, nesse livro, por exemplo, além de outros temas muito importantes, ele trata de um tema que até hoje, filosoficamente, é de grande importância e é estudado ano a ano nas universidades de filosofia do mundo inteiro, que é a questão do mal no mundo. Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é todo-poderoso e totalmente bom, da onde vem o mal? O Agostinho trata desse problema nesse livro As Confissões. Eu não vou dizer a resposta que ele dá aqui, espero que você, algum tempo, se você tiver alguma curiosidade, por favor, leia esse livro As Confissões de Agostinho. É muito bonito. Tá joia? E por fim, dessa seleção que eu fiz de pais na fé, eu quero falar sobre João Crisóstomo. Esse é um dos meus preferidos, um dos meus heróis. Crisóstomo nasceu em 347 e morreu em 407 depois de Cristo. Ele era de uma família abastada, foi criado pela mãe, estudou retórica e advocacia, e quando uma carreira promissora estava se amoldando, se moldurando à frente dele, ele larga tudo e decide virar monge cristão. Talvez esse homem ele seja o maior pregador da história do cristianismo. Com certeza você já ouviu falar em Spurgeon ou Billy Graham.
mas como grandes pregadores, mesmo John Wesley como grandes pregadores. Talvez eles não sejam páreo para João Crisóstomo. Isso é uma ideia minha particular, diria que eles não chegam aos pés do João Crisóstomo. Talvez eu arrume briga por causa disso, mas eu não ouvi um testemunho ainda tão poderoso com relação à pregação e à transformação da pregação vinculada a uma vida cristã, como João Crisóstomo teve. Como eu falei, ele larga a advocacia e uma carreira promissora, se torna monge, depois é ordenado diácono, presbítero e por fim bispo da cidade de Antioquia. A palavra Crisóstomo é um apelido que foi dado para ele, provavelmente algo em torno de 100 anos depois da morte dele. E em grego, Crisóstomo significa aquele que tem a língua de ouro ou a boca de ouro. Isso, traduzido, significa assim, aquele que tem a fala, o discurso como ouro. João falava e as palavras dele eram como ouro que saía, tão preciosas as palavras que saem da boca dele. Ele é ordenado bispo de Antioquia e logo a multidão, toda a igreja, assim, muita gente aflui para a igreja para ouvir João falar, para ver o João, aquilo que ele fazia, a vida dele de muita... Ele sempre lutou muito contra o desperdício de dinheiro na igreja, o luxo, muitas vezes, que havia na igreja. Ele combatia muito isso. As roupas que ele usava eram simples, né? Todo o dinheiro e todo o templo, a estrutura do templo era sempre convertido para ajuda aos mais necessitados, aos mais pobres. Isso ele acaba trazendo para João uma grande simpatia de todo o povo. O que ocorre? A capital do império, naquela época, né, do Império Romano do Oriente, era Constantinopla, ou Bizâncio. Acontece que o bispado, né, de Bizâncio, de Constantinopla, ele acaba vagando. O imperador, então, sabendo dessa popularidade grande de João, chama João de Antioquia para ser bispo em Constantinopla. Para vocês terem uma ideia de tão querido que era esse homem, que ele tem que sair escondido de noite. Porque se ele sai em viagem de dia, deixando a cidade, o povo não ia deixar. Pois bem, ele chega em Constantinopla, na capital do império, e começa a pregar contra todo o luxo que ele vê. A capital era muito grande, muito rica, tinha uma igreja que era uma lindeza, a gente já vai falar sobre ela. Apesar de não ser aquela que eu vou mostrar, mas era parecida, a igreja de Hagia Sophia, a igreja da Santa Sabedoria de Deus, uma suntuosidade, uma lindeza. Lá o imperador vai assistir o culto, a imperatriz vai assistir o culto. E da tribuna da igreja, João prega, destila suas palavras de ouro contra toda a suntuosidade, todo o luxo, todo o dinheiro jogado fora, enquanto que muita gente está passando fome, muita gente com necessidade, muita gente com muito problema. Dizendo isso na cara do imperador. O João transforma a igreja num grande abrigo. Ele faz uma reforma na vida dos clérigos da igreja, no sentido de focar realmente no serviço cristão, no discipulado, na pregação da palavra e no auxílio aos necessitados. Falando desse jeito, vou dar um exemplo aqui, trouxe uma frase dele aqui numa das pregações. Ele diz assim: como pensas cumprir os mandamentos de Cristo, se só visas o lucro, amontoando empréstimos, comprando escravos como gado, somando negócios a negócios? E isso não é tudo. A tudo isso acrescentas a injustiça, apossando-te de terras e casas, e aumentando a pobreza e a fome. Falando isso da capital do império, para o imperador e para a imperatriz ouvir, não demora muito, ele é exilado, ele é tirado de lá. Tem que ser feita uma operação de guerra também para tirar o João de lá, porque o povo, quando fica sabendo, por certo não iria deixar. Inclusive, até um incêndio perto do templo da igreja surge, assim, causando muito problema, de tanto que o João é querido. Entretanto, o poder político acaba ganhando e ele é exilado. Ele vai para uma aldeia muito remota, onde era muito frio, e ele tinha a saúde debilitada. Nesse período em que ele está exilado, ele acaba escrevendo muitas cartas assim, que fazem muito sucesso. Essas cartas sobreviveram até hoje.
E ele o imperador, não contente com ele escrevendo isso, fazendo essas coisas, ele manda para um exílio mais longe ainda, e no caminho João acaba morrendo. Disse que as últimas palavras dele são: em todas as coisas, a Deus seja a glória. João é um exemplo tremendo assim, de vida cristã, de compromisso e de pregação. O sermão de Páscoa que ele pregou na Catedral de Hagia Sophia, né, Santa Sofia, a Santa Sabedoria de Deus, é lido até hoje nos cultos de Páscoa na Igreja Oriental. Ele é um dos 3 grandes também da Igreja Oriental. Se você puder ler sobre a vida dele, e se você puder fazer isso agora, abrir e pesquisar no Google aí sobre o Sermão de Páscoa de João Crisóstomo, é um sermão muito curtinho que vai aparecer, e é uma preciosidade, é uma lindeza, algo lindíssimo sobre a igreja cristã, que representa a pregação. Tá joia? Agostinho a gente já falou. De maneira geral, meus irmãos, é isso que eu queria falar sobre os pais da igreja. Lembrando que a gente tem um período muito curto de tempo aí, mas espero que você principalmente possa pesquisar sobre esses homens e ler sobre eles, que vai ser uma leitura muito agradável, algo muito bom para a gente ler. Algo sobre a nossa fé. Esses homens ajudaram a estabelecer a ortodoxia do que a gente crê hoje, do que a gente faz hoje no nosso culto, né? Da maneira como a gente lê a Bíblia, esse tipo de coisa. Da maneira como a gente enxerga a Trindade, né? Esses homens fizeram isso. Esses e outros, né? Garanto que vai ser uma boa leitura, uma leitura agradável para você. Outra questão importante, muito rapidamente agora, para a gente falar, sobre a Igreja Oriental. Nós, cristãos aqui do Brasil e da América Latina de maneira geral, achamos que aquilo que não é evangélico protestante é a Igreja Católica. Que a igreja cristã do mundo se divide entre protestantes e católicos romanos. Isso não é verdade, meus irmãos. A gente tem outras confissões cristãs que não se reportam, não estão subordinadas ao bispo de Roma. Entre elas, são algumas, eu vou falar só de uma que é mais importante, que é a Igreja Ortodoxa Oriental. Tá certo? Você já deve ter visto essa arquitetura aqui. Aqui a gente tem a igreja de Hagia Sophia, que fica hoje, onde hoje é Istambul, que é a capital, que é a antiga capital do Império Bizantino, né? Constantinopla, Bizâncio. Não é exatamente esse templo onde João Crisóstomo pregou, mas ficava nesse lugar o templo onde João Crisóstomo pregou. Depois foi Justiniano, o imperador Justiniano, fez essa igreja, consagrou ela à Santa Sabedoria de Deus, por isso o nome de Hagia Sophia, Santa Sabedoria. Quando ele terminou, diz a lenda que ele falou: Salomão, eu te superei. Porque ela é mais bela que o templo antigo de Salomão. Se é verdade eu não sei, mas o que eu sei é que ela é uma lindeza, uma suntuosidade, algo absurdo da antiguidade tardia. Lindíssimo esse templo. Pois bem, de maneira geral, o que é a Igreja Oriental? A Igreja cristã, como eu falei lá no começo da aula, se espalhou pelo Império Romano. E nas principais cidades do Império Romano foram se estabelecendo grandes bispados, grandes bispos. Então, onde havia uma metrópole, uma cidade maior, havia um bispo de mais importância, em que as cidades em volta estavam subordinadas a esse bispo. Esses grandes bispos foram chamados de patriarcas. Então, a gente tem alguns patriarcados. Por exemplo, em Constantinopla era um patriarcado. A gente tinha outro patriarcado em Antioquia, depois em Alexandria. Existiam alguns grandes. Veja que no Oriente existiam várias cidades. Se você conhece um pouquinho de geografia, você vai saber que onde é a Turquia, onde é o Egito, onde é Israel, ali o Oriente Médio, a gente tem Antioquia, existiam 3 ou 4 grandes cidades que surgiram grandes patriarcados. No ocidente do Império Romano, só uma cidade grande acabou, ou um bispo acabou tendo prevalência sobre tudo, que era a cidade de Roma. Então, no ocidente, a gente ficou com Roma como o grande bispo, o grande patriarca do Ocidente. Enquanto que no Oriente a gente teve vários. No Ocidente, meus irmãos, o Império Romano começa a definhar, diminuir em poder. E o bispo de Roma começa a subir em poder. Então, além de um poder eclesiástico grande, ele tem um poder político grande. É onde surge a figura do Papa, posteriormente. No Oriente, o Império Romano permanece. O que a gente conhece como Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Ele dura, depois do Império Romano do Ocidente, mais 1000 anos. Ele vai ser, esse Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, ele vai acabar só em 1456, se eu não estou enganado. Mas é mais ou menos 1400 e pouquinho, em que
o Império Bizantino ele é tomado pelos turcos otomanos. Tão grande é a beleza da Catedral de Santa Sofia, de Hagia Sofia, que o sultão turco-otomano ele não destrói a igreja, ele somente a transforma numa mesquita. Então ele coloca esses minaretes aqui, os 4 minaretes, eles não são originais. Ele é colocado 1000 anos depois, quando ela é transformada numa mesquita. Hoje essa igreja, ela está lá em Istambul, esse é o interior dela, ela foi transformada numa mesquita. Veja que tem algumas inscrições, provavelmente em árabe, né? Mas a arquitetura geral dela foi mantida. Hoje ela é um museu muito lindo. Se você algum dia for à Turquia, a Istambul, você não pode deixar de ir a Hagia Sofia. Tem que conhecer lá, tá joia? Veja a suntuosidade, o tamanho disso. Não sei se você vai conseguir ver, mas olha o tamanho das pessoas lá, muito pequenininho, frente ao tamanho do prédio, assim, algo absurdo, muito bonito. Para você ter uma ideia, ela foi feita 1000 anos antes, um pouco mais de 1000 anos antes do que a igreja de São Pedro, em Roma, né? Que também é belíssima, né? Tá joia? Aqui dentro, esse é um mosaico que fica dentro da igreja oriental lá. Já vou falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho que eu estava falando sobre... Lembra os 5 patriarcas, ou grandes patriarcas do Oriente, enquanto só tinha um patriarca ou um bispo forte em Roma, no Ocidente. De maneira geral, eles viam-se como iguais. Existia uma pequena vantagem, digamos assim, do bispo de Roma, por ser a cidade onde morreu o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Mas ele era considerado o primeiro entre iguais, mas eles se tratavam igualmente. Ocorre que a situação fica muito complicada, eles começam a brigar muito, até que no ano 1054, há o chamado Grande Cisma do Oriente. O bispo de Constantinopla excomunga o bispo de Roma, e o bispo de Roma excomunga o bispo de Constantinopla. Ou seja, eles mutuamente se excomungam. E é um rompimento das igrejas. A igreja do Ocidente fica sendo a romana, católica romana, e a igreja do Oriente, a igreja ortodoxa oriental. Eles não prestam contas uns aos outros, eles não dialogam mais, seguem rumos separados. Inclusive a teologia, em grande medida parecida, mas tem algumas diferenças importantes. Eu não vou entrar nesse ponto aqui. O que me interessa aqui é a questão, além da arquitetura, veja, esse tipo de imagem que eu trouxe desde o começo, são imagens que a gente chama de ícones. Eles são usados na igreja oriental. A igreja oriental não aceita estátuas dentro das suas igrejas. Somente imagens, assim, quadros, o que a gente entende, né? E esse tipo de técnica artística ele é usado até hoje para representar os grandes nomes, né? Veja que a imagem do Crisóstomo ele é até um pouco mais recente. Essa, por exemplo, é um pouco mais antiga, né? Outra também um pouco mais antiga. Mas o estilo ele continua o mesmo. É uma igreja de fala grega, tá? Veja que, não sei se você conhece, não conhece, esses são escritos gregos, tá, joia? Aqui em cima. Esse é um mosaico que está dentro da igreja de Santa Sofia, tá, joia? Da Santa Sabedoria de Deus. É um mosaico lindíssimo, é muito grande, né? Representa Jesus, Maria e João Batista. Aqui tem um turista qualquer que eu coloquei para vocês só terem uma ideia do tamanho desse mosaico, né? O tamanho das pessoas. Ele é muito bonito, muito grande, tá joia? E repito, se você tiver a oportunidade de visitar a Turquia, Istambul, você tem que ir na Catedral de Santa Sofia. É um tesouro da igreja cristã. Tá joia? Por fim, eu trouxe uma imagem aqui recente dos 5 patriarcas da igreja oriental. Eu não sei de quais cidades que eles são. Eu tenho certeza, por exemplo, que um deles é da cidade de Moscou. A Rússia se tornou, de certa forma, uma grande pátria da igreja oriental. O patriarcado de Moscou é muito forte, né? Essa igreja russa, por exemplo, foi uma igreja que sobreviveu ao comunismo, né? Que tinha, de certa forma, uma perseguição ao cristianismo ali, né? A todo tipo de religião, na verdade. E essa igreja conseguiu sobreviver e se mantém até hoje lá de maneira muito forte, né? Os ortodoxos orientais, eles são responsáveis pela evangelização de todo o leste europeu, assim, incluindo os Balcãs, né? O próprio alfabeto russo foi inventado a partir do grego para que se pudesse traduzir a Bíblia para o russo, né? Para que se pudesse escrever a Bíblia em russo, né?
Eles têm uma história muito bonita, né? Apesar também de ser muito ligada ao poder imperial, né? Romano, perdão, bizantino, né? Mas a teologia deles é interessante, né? O foco na adoração a Deus, na união com Deus, né? É bem, muito interessante. Apesar de nós, aqui no Ocidente, não conhecermos muito, né? Mas, repito, essa é uma confissão que não é católica, ela não está subordinada ao bispo de Roma, tá? Eles estão subordinados aos seus patriarcas, né? E também não são protestantes, aí para você conhecer algumas outras confissões cristãs. Eu trouxe 2 indicações de leitura muito rápidas para vocês aqui. Você vai encontrar esses livros muito facilmente, né? O primeiro é de Justo González. Ele é um cubano que escreveu uma história ilustrada do cristianismo. São 10 livrinhos curtinhos em que ele trata toda a história da igreja, desde o período apostólico até o século XX, né? Com várias imagens. É muito bonito, muito legal de você assistir. Perdão, muito legal de você ler. Garanto que você vai gostar. E o segundo é uma literatura um pouco mais especializada, mas também de uma leitura profunda e muito boa, muito bacana. É do grande teólogo Paul Tillich. Ele escreveu a história do pensamento cristão. Você vai achar outros livros também acerca da história das teologias, história do pensamento de Cristo, da igreja cristã. Mas esse aqui é um deles, né? Se você puder dar uma olhada, ler, quem quiser saber mais sobre a história da igreja, garanto que é um assunto fascinante. Tá joia? Eu trouxe também 3 questõezinhas para reflexão, para vocês discutirem ali na sala interativa, tá joia? Repito, se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários, né? Na medida do possível, a gente vai tentar responder. Não precisa ser sobre esse período aqui que eu separei, pode ser sobre outro período da igreja. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sido instigados a pensar um pouco sobre a história da igreja cristã. Que nós estamos aqui hoje no Novo Mundo cultuando a Deus, não surgimos do nada. Nós somos parte de uma tradição muito grande de homens e mulheres que deram a vida, ou se não deram a vida, gastaram muito do seu tempo pensando e escrevendo sobre a doutrina cristã, sobre o que significa toda essa questão da encarnação do Verbo e da salvação em Jesus Cristo. Tá joia? Que Deus abençoe, estou à disposição de vocês. Muito obrigado.